Fala, investidor! Seja bem-vindos a mais um episódio da série Davi contra Golias. No episódio 2, vocês viram que o robô Davi versão 2.0, ele travou, só fez 3 operações e a gente pesquisou lá no Gemini e ele falou que poderia ser algum problema referente às operações fantasmas, né? Ele entrou na operação e não conseguiu sair, não zerou as variáveis e aí com isso ele não conseguiu entrar em outras, né? No vídeo anterior eu falei que ia fazer somente uma correção e lançar uma versão 2.1. Porém, nós fizemos várias correções, várias melhorias e decidimos lançar a versão 3.0. Tá? Lembrando, se você quiser investir aí nesse projeto, é só acessar o nosso site, maxsoft.net.br, clicar aqui em Conheça o Robô Davi, quero investir agora. Além do robô, nós também temos 4 aplicativos, que é o aplicativo de bolão, né, aproveitando aí o início da Copa, né, para você brincar com seus amigos, ou fazer uma renda extra. Jack A, que é nossa secretária virtual, né, com inteligência artificial, para lembrar aí dos seus compromissos. E a oferta, para você criar e automatizar, né, as suas promoções. E por último, o esconderijo de senhas para você guardar aí as suas senhas com segurança. As senhas ficam criptografadas no celular, não fica na internet, então você tem tranquilidade aí de gravar as senhas desse aplicativo. Além disso, né, em todos os vídeos, na descrição, a gente vai colocar as informações sobre o vídeo e também a transparência do projeto, né? Ele iniciou dia 25, já foram 8 horas de tempo, né, investido só para fazer atualizações, gravar os vídeos, né? Então, o total de custo aqui nós já estamos em 3.040, né? Alocamos um capital de 155 para poder colocar o robô para rodar em conta real, mas por enquanto não fizemos ainda porque estamos corrigindo ainda os erros, né? Então, na descrição de cada vídeo vai ter todas as informações aí referentes ao robô. Então, vamos lá, voltar aqui para o Profit, né? Vou colocar o robô, a versão 3.0 para rodar. Nessa versão, nós corrigimos, né, o problema dele ficar entrando várias vezes, né, para tentar pegar o último candle, e também ajustamos o problema de ele entrar na operação e não sair mais, aí ficar aquela operação fantasma e não fazer mais nenhuma operação, nenhuma entrada, né? Então eu vou rodar aqui o replay, dia 27, no mesmo dia que foi feito, rodou o replay tanto da versão quanto da versão 2. E vou chamar o robô. Robô Davi 3.0, versão 3, né? Vou rodar aqui. Pronto, está executando. Vou vir aqui. Deixar ele rodando aqui um pouco, né? Aumentar a velocidade para não ficar demorando muito tempo. Enfim, né? 9h15, eu vou deixar ele rodando até as 12, né? Para repetir o que foi feito na versão 1 e na versão 2. E vamos ver depois o resultado. Então eu vou dar uma pausa no vídeo agora. E aí, quando chegar aqui no meio-dia, eu volto e vamos ver o resultado do robô, tá? Voltamos, né? Meio-dia, parei aí a simulação e desliguei o robô para a gente ver o resultado. Então, eu vou ver aqui no relatório de performance, está aqui, né? Então, aqui nós temos o seguinte: foi feito uma entrada às 9h18, deu gain de 20, outra entrada às 9h40, gain de 20, outra entrada às 10h31, né? Também gain de 20, outra entrada que aqui é venda, né? E aqui é compra. Então, aqui foram 1, 2, 3, 4 vendas e uma compra.
E a última aqui deu um loss de 20. Você viu que a relação aqui está 20 para 20. Então, quando ganha, ganha 20. Quando perde, perde 20. Ficou a relação de 1 para 1 que eu achei melhor. Deixar desse jeito. Então, aqui, ó, vamos ver o que aconteceu. No gráfico, ele fez essa primeira entrada aqui, que já tinha feito tanto na versão 1 quanto na versão 2, e as duas tinham dado gain, né? Só que agora você vê que o gain ficou fixo em R$ 20, né? Que dá 100 pontos. Ele fez essa outra entrada aqui e também deu gain, não teve problema nenhum. Ele não fez entrada aqui, tá? Você pode ver pelo relatório, ó, são 10h21. Então, se você vir aqui no relatório, você vê que não tem entrada 10h21. A última foi 9h40 e depois 10h31 e 11h37. Vamos ver lá. 10h31 e 11h37. 10h31 é um aqui, né? Aqui, ó, 10h31. Ó, 10h31. Tá aqui. Também deu gain, né? Então ele pegou, fez a entrada e voltou para a média, fez a saída. E depois ele foi 11, 10h31, 11h37 e 11h48, tá? 11h37 e 11h48. Então vamos lá. Não tem entrada. Ele não fez aqui também, tá vendo? Porque senão, se ele tivesse feito, ele ia entrar aqui e ia levar um stop. Ia entrar de novo e levar um stop. Então, aquele problema lá foi corrigido, né? De ele não entrar antes do término do movimento. Mas também ele não entrou nessa aqui, ó. 11h37, ele entrou aqui e quando chegou na média ele saiu. Então, ele fez aqui também da maneira correta. Agora, aqui, ele já, né? Ele entrou aqui e levou um loss. Então, ele entrou logo no primeiro, né? Que a distância foi maior que 131, ele entrou. Não deveria ter entrado, né? Um dos problemas de você programar o robô é justamente esse. Às vezes ele faz algumas entradas que a gente não sabe por quê, né? Ele não devia ter entrado porque aqui, ó, depois eu posso até mostrar a regra. Se o ADX, né, tiver acima de 38, né, no caso está 39, ele não deveria ter entrado, tá? Mas, de qualquer forma, né, foram 3 gain para 1 loss. Então, é a primeira vez, né, a primeira versão de robô que fecha no positivo, porque a versão 1 fechou em 64 negativo. A versão 2, ele fez 3 entradas, né, do 2 loss de 24, dá 48, e teve um gain lá de 12, então ele fechou em 30 e pouco negativo também. Então essa é a primeira versão que fecha no positivo. O que eu vou fazer agora nos próximos, né, episódios? Eu vou colocar o robô para rodar em outros dias, que até então ele está rodando só no dia 25. Vou colocar ele para rodar no dia 26, 27, 28, 29, né? Então eu vou colocar nos outros dias para ver se ele continua, né, entrando e saindo da maneira correta. Vou verificar isso aqui, que ele não deveria ter entrado, né? E por enquanto, o objetivo não é nem saber se deu lucro ou não, porque até então nós estamos rodando até no replay. É só saber se ele está se comportando da maneira correta. Ele está entrando onde tem que entrar, quando tem que entrar e sair quando tem que sair. Então, aqui nesse exemplo aqui, ele não deveria ter entrado. Agora vamos ter que investigar por que que ele entrou, tá? E assim, gente, no simulador é teste. Você vai saber se o robô ele é lucrativo ou não só quando a gente tem que colocar ele para rodar em uma conta real. Porque na conta real os robôs, né, que estão atrás de liquidez vai estar querendo buscar nossa liquidez também, vai querer buscar nossos stop, tá? Então o simulador é só para testar, para ver se está funcionando. Então por isso eu nem estou preocupado se está dando lucro ou não, quero saber se está entrando certo e está saindo certo. Aqui nesse caso aqui ele não entrou certo, ele não deveria ter entrado, ele fez essa entrada aqui, mas não deveria ter feito. Então isso que eu vou investigar e no próximo vídeo eu vou colocar para rodar em outras datas e ver se o comportamento dele está
como esperado. Ok? Muito obrigado pelo vídeo e até o próximo episódio.